Com 1.394 mortes e 56.411 casos novos, o Brasil chegou nesta terça-feira a 96.096 mortes e mais de 2.808.000 casos da pandemia do coronavírus de 2019. Até sábado ou domingo, deve atingir a triste marca de 100 mil mortes. No mundo inteiro, o total de casos confirmados chegou a 18.700.000, com mais de 700 mil mortes e 12 milhões de pacientes recuperados. A taxa de mortalidade dos casos encerrados está em 6%. Os Estados Unidos registraram pelo 9º dia seguido mais de 1.000 mortes e cerca de 60 mil casos novos, elevando o total para mais de 4 milhões e 900 mil casos confirmados e 160 mil mortes. Em mais uma entrevista patética, o presidente Donald Trump alegou que a situação está sob controle. Eles estão morrendo, é verdade, disse Trump. É o que é, mas isso não significa que não estejamos fazendo tudo o que podemos. Está sob controle na medida do possível. É uma praga horrível que se abateu sobre nós, alegou o presidente americano. A realidade é que 2/3 dos americanos acreditam que o governo poderia fazer muito mais. De olho nas eleições de 3 de novembro, Trump está mais preocupado com a recuperação da economia e com a volta às aulas para dar uma falsa impressão de normalidade. A recuperação da economia não vai acontecer sem o controle do vírus. Na entrevista coletiva diária na Casa Branca desta terça-feira, o presidente apresentou dados sobre o aumento das vendas de automóveis. A América Latina ultrapassou a marca de 5.116.000 casos confirmados, com 350 mil mortes. O México é o terceiro país em número de mortes, depois dos Estados Unidos e do Brasil. São quase 49 mil, em pouco menos de 450 mil casos. Os estudantes mexicanos vão continuar no ensino à distância. As escolas só reabrem quando a curva do contágio baixar. A Argentina teve recordes de mortes num dia, 168, de casos novos, 6.792, chegou a 213.535 casos confirmados e quase 4 mil mortes. A maioria dos casos acontece na capital federal e na província de Buenos Aires, mas cresce o número de casos novos no interior. Nesta terça-feira foram quase 1.100. Na Índia, terceiro país em número de casos, depois dos Estados Unidos e do Brasil. Pelo terceiro dia consecutivo, houve mais de 50 mil casos novos em 24 horas, elevando o total para mais de 1.900.000, com quase 40 mil mortes. Na Europa, a presidente da Associação Médica da Alemanha, Susanne Ohna, advertiu que o desrespeito às regras de distanciamento físico ameaça anular o sucesso inicial do país no combate à Covid-19. A Grécia e a Holanda registraram um aumento no número de casos novos e a Polônia um novo recorde de contágios. A Irlanda passou a exigir máscaras em lugares fechados depois que o número de novos casos dobrou em uma semana. Na Austrália, apesar do confinamento rigoroso e do toque de recolher noturno impostos a Melbourne, a segunda maior cidade do país, a Austrália teve recorde de 725 casos novos e 15 mortes nesta quarta-feira. O total de casos confirmados passou de 19 mil, com 247 mortes. A África se aproxima de 1 milhão de infectados e passa da marca de 20.612 mortes. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, adverte que o aumento do contágio pode provocar uma fuga de capitais dos países em desenvolvimento, levando a novas crises de dívida. A Argentina anunciou nesta terça-feira um acordo com os credores para renegociar a dívida de 65 bilhões de dólares, 343 bilhões e meio de reais. Vai pagar 54% do valor de face dos títulos caloteados. Países exportadores de petróleo, como a Noruega, a Rússia, a Arábia Saudita, a Argélia, a Nigéria, entre outros, sofrem com a queda nos preços do petróleo. Outros países, como a Costa Rica, Marrocos, Portugal e Espanha, perdem muito com a redução do turismo. E aqueles que dependem das remessas de imigrantes, como Haiti, Guatemala, Paquistão e Egito, estão sendo fortemente abalados no momento que tem que aumentar os gastos para combater a pandemia. A América Latina sofre com a pobreza, a urbanização descontrolada, com favelização e o trabalho informal. A produção industrial brasileira sofreu uma queda de 20% no segundo trimestre,
em relação ao mesmo período do ano passado. O governo estuda prorrogar a ajuda de emergência até dezembro, reduzindo o valor de R$ 600 para R$ 200 reais por mês. Esta medida aumentou muito a popularidade do governo. A onça de 31 gramas de ouro superou ontem por um breve momento a marca de $2.000, cerca de R$ 10.570. As ações da empresa de biotecnologia americana Novavax, de Gatesburg, no estado de Maryland, chegaram a subir 34% depois do sucesso nas 2 primeiras fases de testes de uma vacina. A vacina apresentou uma boa resposta imunológica, com poucos efeitos colaterais. Agora começa a fase de testes em seres humanos em grande escala. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, onde fiz uma nota sobre a tragédia no Líbano, no meu Twitter e no Facebook, onde agora colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, e muito obrigado pela sua atenção.